Boa noite, aqui é o pastor Eliel Dias de Souza, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E é uma alegria poder encontrar-me com você neste momento, para compartilhar a palavra do nosso Deus, como também termos um tempo, um momento de oração, de busca, de intercessão ao nosso Deus. E eu quero, nessa noite, convidar você a ler comigo e a refletir no texto da palavra de Deus, que nos motiva a oração. Um texto que nos traz uma motivação para a oração. O texto se encontra em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, onde diz: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nesse verso eu encontro motivações para orar. Nós sabemos que para toda oração Deus tem 3 respostas para nos dar. Um sim, um não e um espere. Sim, não e espere. Há algumas bênçãos em nossas vidas que eu e você, nós não precisamos orar, que Deus bondosamente nos dá. Algumas bênçãos Ele nos dá sem pedirmos, pela bondade, pela benevolência, pela misericórdia de Deus para conosco. Contudo, queridos irmãos, há algumas bênçãos que eu e você só recebemos quando oramos. Há algumas bênçãos que só vêm até nós quando nós clamamos, quando nós buscamos a Deus em oração. Por isso nós precisamos estar motivados para orar. E esse versículo nos motiva a isso. É um versículo que desperta em nós a motivação para orarmos. Isso por quê? Porque o texto aqui, o versículo, nos encoraja a orar. Invoca-me, ele diz, invoca-me. O próprio Deus falando, invoca-me. E o que é isso, invocar? O verbo invocar aqui significa clamar. Esse verbo invocar aqui significa você chamar por Deus, gritar por Deus. Invocar é você orar a Deus, é clamar ao nosso Deus. Isso que é invocar aqui no texto. E quando nós invocamos, quando nós clamamos, pedimos a Deus, Ele certamente virá. É o que o versículo também nos diz aqui, ó. Se Ele nos encoraja a orar, nos chamando a invocá-lo, Ele também nos dá uma resposta que Ele nos promete. E qual é a promessa dEle? Qual é a resposta dEle? E te responderei. Invoca-me e te responderei. Ou seja, Deus, Ele responde a todos aqueles que o invocam, a todos aqueles que clamam, a todos aqueles que buscam a Ele, que clamam a Ele por socorro, que pedem ajuda a Ele. Deus, Ele vem e responde: invoca-me e te responderei. É certo, aqui é uma convicção, é uma certeza, Deus falando que Ele irá responder a todos aqueles que invocarem, que buscarem a Ele. Todo aquele que pede recebe, diz a palavra de Deus. Então, querido, é uma motivação. Mas aí eu vejo no verso também, a parte final do verso, se há um encorajamento, se há uma resposta prometida, também aqui há princípios revelados. Há um princípio revelado aqui maravilhoso: e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse verbo anunciar aqui significa contar, relatar, dar a conhecer. Quer dizer que quando nós invocamos a Deus, quer dizer que quando nós pedimos a Ele com clamor, com busca a Ele em oração, e Ele nos responde, Ele vai nos responder de maneira a nos revelar aquilo que nós não sabíamos. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, ou seja, questões espirituais que estavam ocultas, que estavam veladas, onde os nossos olhos não poderiam contemplar, não conseguiam enxergar. Deus revela para nós. Daí a importância da gente poder
ter essa motivação para orarmos, queridos irmãos, porque é onde Deus revela para nós aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Muitas vezes você olha para a tua família, tem alguma situação acontecendo e você não sabe por que de certas coisas acontecerem. Por que meu marido é assim? Por que a minha esposa é assim? Por que esses meninos são desse jeito? Por que na minha família está acontecendo essas coisas? E você não tem um discernimento, um discernimento claro do porquê, das razões daquilo que está acontecendo. Mas quando você invoca a Deus, quando você busca Ele, Ele te responde e Ele anuncia para você, Ele revela para você coisas ocultas que você não sabia e o porquê dessas coisas estarem acontecendo. É quando clamamos a Deus que Ele vai nos revelar o oculto, o que está escondido, aquilo que nós não conseguimos enxergar com os olhos naturais, aquilo que nós não conseguimos enxergar com os olhos simples, é somente espiritual. Tem situações em nossa vida que somente na espiritualidade, com os olhos espirituais que vamos enxergar. Por isso eu desafio você, esse verso é um verso para nos motivar a orar, porque tem coisas em nossas vidas que o homem natural, as coisas espirituais não se discernem naturalmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E é Deus quem revela o espiritual. Aquilo que está oculto, aquilo que o olho não pode ver, aquilo que o homem não pode ver, Deus pode revelar. E Ele quer revelar para você aquilo que está oculto, aquilo que você não entende, aquilo que você tem se questionado, o porquê disso na minha vida. Por que no meu trabalho acontecem essas coisas comigo? Por que no meu casamento essas coisas acontecem comigo? Por que isso acontece na minha vida? Por que na minha vida espiritual, no meu ministério? Por que na minha igreja? Por que isso acontece comigo? Querido, Deus está te convocando para você entrar numa intimidade com Ele, na oração, para Ele, em nome de Jesus, revelar para você coisas ocultas que você não sabia. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Deus quer revelar para você. Você pode orar comigo nesse sentido? Por colocar nossa vida, a tua vida, diante de Deus nesse momento e fazermos esse clamor ao nosso Deus, pedindo a Ele para que revele a nós aquilo que está oculto, aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não compreendemos, aquilo que muitas vezes perguntamos: o porquê, Deus? O porquê que isso está acontecendo comigo? O porquê disso está acontecendo na minha família? Vamos colocar diante de Deus neste momento. Deus pode revelar para você o porquê. E você então agir com sabedoria e graça para a glória do nome dEle, para a glória do nome do nosso Deus. Oremos ao nome do nosso Deus. Ó Deus, neste momento queremos clamar ao Senhor em oração, Pai. Deus, esse versículo nos motiva a orar, Pai. Nos traz motivação para orar, porque aqui, Deus, há uma certeza, uma garantia na Tua palavra, Pai. Meu Deus, a Tua palavra diz: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos entrar nessa dimensão de profundidade espiritual, Pai. Queremos mergulhar numa intimidade profunda, onde o Senhor nos revelará, ó Pai, aquilo que nós não conseguimos enxergar com os olhos naturais. Deus, nós pedimos ao Senhor nesta noite: abra os nossos olhos da fé, abra nossos olhos espirituais para enxergarmos aquilo que tem acontecido na nossa família, na nossa casa, em nosso casamento, em nossas igrejas, aquilo que está acontecendo na nossa vida, ó Deus. Em nome de Jesus, nessa noite, invocamos o Senhor, clamamos o Senhor, buscamos o Senhor, te pedimos: responde-nos, Senhor, e anuncia a nós, ó Pai, as coisas ocultas, as grandes coisas ocultas, ó Pai, que ninguém sabe, ó Pai. Em nome de Jesus, nessa noite nós te pedimos, ó Pai, vem até nós, vem até essa pessoa que enfrenta situações, angústias internas, situações na vida, que ela não consegue discernir o porquê de tais coisas, que no nome de Jesus o Senhor venha revelar, o Senhor venha mostrar, ó Pai, o que está acontecendo, e assim agirmos, ó Pai, com sabedoria, com direcionamento divino, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, é que clamamos e te pedimos: abençoa-nos, ó Pai, abençoa
abençoa-nos no nome de Jesus. Ser conosco, ó Pai. Motiva essa pessoa a orar, Pai. Desperta esse homem para oração. Faz desse homem um homem de oração, dessa mulher uma mulher de oração. Deus, desperta, motiva essa pessoa para orar, Pai. Em nome de Jesus. Para assim, Pai, em nome de Jesus, desfrutarmos, ó Deus, das coisas ocultas e grandes que só o Senhor pode revelar para nós. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe e que você, no nome de Jesus, possa se sentir motivado a orar, sabendo que quando nós invocamos o Senhor, Ele responde e nos anuncia coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Mas Deus quer revelar para você, no nome de Jesus. Deus te abençoe.